noite, queridos. Glória a Deus, que privilégio, né? Sabe, gente, pastorear vocês é uma das missões mais fáceis que Deus nos deu. Que igreja poderosa. Eu quero reforçar para quem nos visita a primeira vez, que você é muito bem-vindo. E se você não tem uma casa, se sinta à vontade. Amém? Mas eu quero reforçar outra coisa. Não sei se você observou que desde o começo do louvor, Deus se manifestou tão forte aqui, de uma maneira tão profunda. Há uma unção, há um nível de água tão profundo nessa casa, amém? Mas eu quero te convidar a ir mais fundo. Bora ir mais fundo? Vamos mais fundo comigo? Quem quer águas mais profundas? Glória a Deus. O nível da intensidade a qual nós vamos experimentar de Deus, quem define somos nós mesmos. Vamos buscar águas profundas, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de fazer parte de uma obra tão sublime, tão poderosa, fazer parte de um corpo tão abençoado como este, pessoas de tanto valor, pessoas sedentas a buscar a sua palavra. Por isso eu oro, Pai, não, apesar de nós, derrama uma porção sobrenatural de unção, de capacitação, de sabedoria, para que cada um aqui tenha discernimento, porque é que o Senhor tem nos chamados até aqui, e possamos sair daqui com uma unção para vencer, para romper, e acima de tudo, testificar o Deus que servimos. Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Abaixa um pouquinho meu retorno, fazendo favor. Ou está dando eco? Aqui? Amém. Queridos, quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Glória a Deus. Palavras do Senhor Jesus. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Glória a Deus. Nós temos uma tendência humana de interpretar erroneamente esse versículo. Muito é ensinado que uma vida com Jesus é uma vida isenta de luta. Não venha para Jesus, você vai prosperar, a sua história vai mudar, você vai viver águas profundas. Não deixa de ser verdade. Mas aqui Jesus ele faz uma afirmação: deixo a minha paz. Será que nós temos uma interpretação correta e profunda da paz de Cristo? Será que a paz que Cristo nos prometeu deixar é uma paz isenta de luta, isenta de guerra, muitas vezes isenta de sofrimento? Será que a paz de Cristo, será que quem decide caminhar com Jesus abandona a farda de guerreiro e deixa de lutar? Será que esse mundo se torna mais fácil para quem aceita Jesus? De maneira nenhuma. Às vezes ele é mais difícil. Muitas vezes a luta é mais difícil. Mas ele nos garante, nessa passagem, algumas verdades. Primeiro, que ele nos garante paz. Paz em meio à dificuldade. Ele nos garante viver em paz, independente de circunstâncias. Não ausência de luta. Uma outra verdade que ele nos garante é que quem está em Jesus tem um final feliz. Quem está em Jesus tem a certeza da vitória, ainda que com dificuldade. A vida com Jesus não é uma vida isenta de luta. Uma vida com Jesus não é uma vida isenta de inimizades, infelizmente. Agora, qual é o segredo para alcançar a paz? Ou qual é o segredo para alcançar as promessas de Jesus? Ora, o próprio Senhor Jesus garante vida abundante. João 10, 10. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Mas eu vim que tenham vida e vida em abundância. Qual o segredo para alcançar o sucesso, a paz ou a abundância em meio a tanta luta? Em meio a tanta diversidade? No mundo cada dia mais caótico, no mundo cada dia mais negro. Nós precisamos entender que essa paz, a paz de Cristo, por si só, já me insere em meio à guerra. A paz de Cristo, por si só, me insere
e me coloca de frente a um adversário. A paz de Cristo, por si só, já é algo tão precioso, que tem um inimigo que vai fazer de tudo para nos tirar. Mas será que entendemos de verdade quem é nosso inimigo? Será que de verdade nós temos entendimento que essa paz te traz um adversário? Observe, queridos, que uma grande parte da igreja que ainda não entendeu, que quer queira, quer não, essa luta existe. Querer eu ou não, eu vou passar por lutas, eu vou passar por adversidades. Querendo ou não, eu tenho inimigos. Você tem consciência de quem é o seu inimigo? Você conhece de fato quem é o seu adversário? Infelizmente, tem gente lutando contra a gente. Infelizmente, tem pessoas enfrentando pessoas. Infelizmente, pessoas querendo ser bem-sucedidas sobre pessoas. Mas será que essa paz, ela vai acontecer mediante a esse tipo de luta? A esse tipo de inimizade? Esse tipo de adversidade? Projeta para a gente, por favor, Efésios 6:12. Olha que interessante. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, do mal das regiões celestiais. Até aqui. Esse versículo me faz entender algumas coisas. Primeiro, que ele afirma que eu tenho luta, que você tem luta. Segundo, ele afirma que a sua luta não é contra humanos, não é contra o seu irmão, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra pessoas. Nós temos um inimigo, nós precisamos entender quem é o nosso adversário. Não se vence lutas sem entender contra quem estamos lutando. A nossa luta não é contra humanos, mas contra Satanás e as suas ordens. Satanás e a sua organização maligna, que tem feito de tudo para tirar nossa paz. Está aí. Contra poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Satanás é nosso verdadeiro inimigo. Satanás é nosso verdadeiro adversário, não pessoas. Quando eu entender quem é o meu adversário, eu me capacito para enfrentar o adversário correto. Eu passo a entender de fato com que tipo de arma eu vou enfrentar, que tipo de guerra eu vou travar. Perceba, tem pessoas, como eu disse, ainda insistindo em lutar contra pessoas, mas tem pessoas insistindo em negar essa guerra. Não, eu fico no meu canto, eu não mexo com ninguém, eu levo a minha vida correta, eu sou de bem, eu sou do bem, faço tudo certinho, não dou problema para ninguém, sou correto, tenho um bom caráter. Que bom. Mas será que isso tudo é suficiente para evitar que eu e você tenhamos inimigos? Será que o fato de eu decidir levar uma vida correta, por si só, afasta essas ordens das trevas? 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Querido, você pode fazer de tudo humanamente falando, que ele está ao derredor. Você pode fazer de tudo, segundo o seu senso de justiça, que ele está ao derredor. Bramando e rugindo. Pare para analisar como está o mundo, gente. Cada dia mais caótico, cada dia mais doloroso, cada dia mais dificultoso. O amor de muitos tem se esfriado. As trevas têm surgido contra o povo de Deus. Nós precisamos entender que há paz em meio às guerras. Precisamos entender que Ele nos deu vitória, nos capacitou, nos deu ferramenta para lutar. Nos deu uma vida abundante. Mas Ele não nos isentou de ter adversidades e ter inimigo.
Famílias têm sucumbindo ao mal. Pessoas de bem têm caído. Filhos contra pai, pai contra filho. Imoralidade. Porque a maioria de nós tem negligenciado essa guerra. Tem negligenciado o nosso adversário. Tem subestimado Satanás. Afinal, eu ando segundo a minha justiça no melhor que eu posso. Mas ele está ao derredor. Ele está ao derredor. Querido, ele está ao derredor da sua casa. Ele está ao derredor dos seus filhos. Ele está ao derredor da sua família. Ele está ao derredor da sua saúde. Que tal nós nos posicionarmos e possamos combater a verdadeira guerra? Possamos enfrentar o verdadeiro inimigo, ter consciência que meu irmão não é o meu inimigo, a minha igreja não é minha inimiga, meu patrão não é meu inimigo, mas Satanás é. Ninguém a não ser ele tenta contra os nossos filhos. Ninguém a não ser ele tenta contra a nossa família. Ninguém a não ser ele tenta contra o seu sucesso. Ninguém a não ser Satanás tem tentado tirar a sua paz. Tem tentado tirar o seu sono. E muitas vezes ele tenta te convencer que ele não existe. Outro dia eu ouvi uma cantora, salvo engano, Ivete Sangalo. Ela falava o seguinte, pastor Valdo: o Deus que eu acredito, o Deus de amor, e jamais permitiria que Satanás existisse. Jamais permitiria que o mal tomasse conta desse mundo, como os crentes falam. Mas a Bíblia diz que ele está ao derredor. A Bíblia não diz que ele está ao derredor de pessoas boas, de pessoas ruins, de pessoas esforçadas, de pessoas menos esforçadas, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas não tão bem-sucedidas. Ele está ao derredor, buscando quem ele pode tragar. E ele vai tomando conta. Ele vai comer, é igual mineiro comendo mingau pelas beiradas. E vai tomando conta, e vai tomando conta. E eu vou permitindo, eu vou permitindo. Imagina uma cerca de divisa. Imagina só, você tem uma casa, um sítio, um terreno, e você tem uma divisa. E Satanás é infelizmente, seu vizinho. Está lá, casa do capeta. Só que ele deixa a casa dele muito bonita, muito arrumada, muito organizada, muito atrativa. Só que, numa noite, ele empurrou um pouquinho a cerca de divisa. Ah, tudo bem, foi só alguns centímetros. Foi só um probleminha. Tudo bem. Amanhã, ele empurra um pouquinho mais a cerca. Tudo bem. Já tenho muito. Já tenho muito. De repente, ele está na TV, na sua casa. Ele está na rede social. Ele está nos casamentos. Ele está nos entendimentos. É como uma cerca de divisa. Ele vai empurrando, ele vai empurrando, ele vai empurrando, ele vai empurrando. Quando a gente menos imaginar, ele está na sala de jantar. E aí? Será que ainda dá tempo de reverter? Com Cristo dá. Mas um bom proprietário não permite que a sua cerca saia do lugar 1 centímetro. 1 centímetro. Quantos centímetros você permite que Satanás entre no seu terreno? O seu terreno é seus filhos, seu casamento. O seu terreno é as suas finanças, a sua saúde. O seu terreno é a sua mente. Ele lança setas. Ele lança setas. Afinal, hoje o mundo é assim. Afinal, hoje em dia é diferente. Afinal, hoje em dia precisamos refazer o entendimento bíblico, porque são tempos modernos. Afinal, ainda não aconteceu comigo. Afinal, ainda está no outro. E quando menos imagina, olha só, volta para a gente, por favor, em 1 Pedro. Olha a parte B. Ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não é brincadeira. Devorar. Devorar um casamento. Devorar um sonho. Devorar uma saúde.
Sabe aquele sonho de criança? Que outra hora você sonhou? Mulheres sonhavam casar de branco. Uau! Um pai que sonhou casar a sua filha de branco, virgem. E a casa caiu em determinado momento. Porque negligenciamos uma guerra espiritual que está acontecendo. Negligenciamos ardis satânicos. Ele está ao derredor. Está ao derredor. Dando voltas. Procurando o quê? Brecha. E tanto faz ele achar que você conhece ele, tanto faz você achar que ele não existe, tanto faz para ele achar que você achar que ele existe, mas a tua justiça resolve, tanto faz. Importante é que ele vai comendo as beiradas, é como um mineiro comendo mingau quente, pelas beiradas, pelas beiradas, pelas beiradas, pelas beiradas. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem tudo que é comum é normal. E nem tudo que é normal é comum. Hoje em dia muitas coisas são comuns, mas são normais à luz de Deus? Não é porque todo mundo faz que é certo, e não é porque ninguém faz que também é errado. A guerra está acontecendo. A guerra está acontecendo, é interessante. Olha que interessante. Satanás, ele não perde tempo. Vocês sabiam que Satanás não perdoou nem Jesus? Já pararam para pensar que até Jesus foi tentado, quem dirá nós? Para pensar que nem Jesus, o Filho de Deus, dono de todas as coisas, nome sobre todo nome, escapou das tentações de Satanás? Por que é que nós teríamos isento essa guerra? Por que é que a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossos sonhos estariam ausentes de guerra? Mas a verdade é que Jesus passou por isso, mas ele venceu. Jesus derrotou Satanás. Jesus derrotou Satanás e abriu um caminho para que eu e você também derrotemos. Para que nós sejamos vencedores. Para que nossa família seja vencedora. Para que nós de verdade nos assentemos ao lugar que é nosso por direito. Ninguém aqui é chamado como derrotado. E eu vou te contar uma coisa, querido. Jesus não só abriu o caminho, mas presta atenção, o diabo tem medo de você. Você sabia disso? O diabo tem medo da igreja. Mateus 16, quando Jesus trata de Pedro, ele faz uma afirmação: contra as portas, contra a minha igreja, as portas do inferno não têm legalidade, não prevalece. Somos mais que vencedores. Mas eu preciso me posicionar, como Jesus se posicionou. Você quer vencer? Quer ver sua família vencedora? Se posicione. Olha só o texto de Lucas, Jesus sendo tentado. Jesus. Vamos lá. Olha que texto poderoso, gente. Vamos ler juntos? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles teve fome. 14. Desculpa, 3, né? O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. 5. O diabo, não desistindo, o levou. Presta atenção, o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhes num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Continuando. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, ainda não desistiu, colocou numa parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito,
para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, ou está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Fundo, né? Queridos, a Bíblia diz que o Espírito permitiu que o diabo tentasse. Ele leva Jesus até o deserto, para que então Jesus trave a sua guerra espiritual. O diabo, entendendo a situação de fome de Jesus, ele começa a atacar. O diabo não chegou com atrevimento, com falta de educação, com baixaria, com nada. Ele chegou tentando Jesus nas suas necessidades. E Jesus vence o diabo em 3 partes. A primeira parte, o diabo provoca Jesus para transformar pedra em pão. Jesus estava com fome, afinal é digno um homem e uma mulher se alimentar, não é verdade? Até então nenhum problema, mas a ousadia de Jesus abre porta para precedentes. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, está escrito. Deus já preveu acerca de você, acerca da minha família, acerca do que é nosso, acerca do que é nosso direito. Está escrito. Satanás tentou lançar setas em Jesus, mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era o seu direito. Jesus sabia o que está escrito. Quando eu e você temos convicção no que está escrito, não importa as circunstâncias, não importa a seta, não importa a adversidade. Ah, estou com dificuldade. Está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os meus filhos não estão indo bem. Satanás, larga. Está escrito: os filhos são herança do Senhor, filhos são como flecha na aljava do arqueiro. Está escrito que eu e você somos mais que vencedores. Está escrito. Satanás não tem autoridade, mas quando eu me posiciono, está escrito. Em quem você acredita? No que está escrito ou no que você enxerga? Naquilo que você não tem ou aquilo que Deus disse que você é? Está escrito. Jesus venceu porque ele sabia o que estava escrito. Ei, presta atenção. Você sabe o que está escrito acerca de você e da sua família? Você tem convicção que está escrito que você é mais que vencedor? Você traz essa verdade para o seu coração, para a sua mente? Você olha para a sua família e declara o que está escrito sobre eles? Ou você olha para as circunstâncias? Você declara as verdades de Deus sobre a sua casa? Ou você declara aquilo que o diabo diz a seu respeito? Querido, está escrito. Você não é um qualquer. Está escrito que o diabo tem medo de você. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão será a tua justiça. Nem só será de pão a sua vitória, mas daquilo que Deus escreveu a seu respeito, a meu respeito. Não importa o que o mundo diz a seu respeito. Não importa que seta que lançaram. O que importa é o que está escrito. Ei, você quer vencer? Toma posse do que está escrito. Quando você acordar de manhã, olha para você e diz: ei, está escrito, você é mais que vencedor. Você é mais que abundante. O próprio rei Davi dizia: fui novo, hoje sou velho, e nunca vi um justo padecer pão. Está escrito. Creia nisso, está escrito. O diabo não tem autoridade sobre essa verdade. O diabo não tem autoridade, a não ser que você permita de dizer quem você é. Porque o que você é, já está definido. O que a sua casa é, já está definido, porque está escrito. Tome posse dessa verdade. Tome posse. Está escrito que você é bem-sucedido. Está escrito que a sua família e o seu lar é um pedacinho do céu. Está escrito que você é herdeiro e cordeiro em Cristo Jesus. Está escrito. Tome posse. Está escrito que o amor negociável que Jesus tem por cada um de nós. Está escrito que um caminho novo se abriu. Está escrito que o sangue de Jesus me lavou, te lavou, a ponto de restaurar a minha comunhão com o Pai. Está escrito. Você não está sozinho. Davi sabia que estava escrito. Por isso ele ousou enfrentar e vencer Golias.
Porque estava escrito que ele e Deus é a maioria. Está escrito, você e Deus é a maioria. Você nunca vai estar sozinho, porque está escrito, é uma promessa que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Está escrito, querido, tome posse. Está escrito. Mas Satanás não desistiu de Jesus no primeiro momento. E com certeza ele não vai desistir de você. Olha o versículo 5 em diante. Projeta para a gente o 5, por favor. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe dei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Continuando. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Até aqui. Queridos, Satanás sabia com quem ele estava lidando. Satanás sabia que Jesus é Deus. Satanás sabia que Jesus tinha autoridade na terra, no céu, na terra e embaixo da terra. Satanás sabia que todo nome ou todo joelho se prostraria diante do nome dele. Presta atenção. Satanás quis dar aquilo que já era de Jesus para ele mesmo. Preste atenção no que eu vou te dizer. O diabo não está preocupado se você está casado, não está preocupado se você é bem sucedido financeiramente, não está preocupado se você tem sucesso, não está preocupado se você tem uma saúde, não está preocupado com a sua conta bancária, mas está preocupado com a fonte e a origem disso tudo. Ele sabia que Deus ia dar tudo para Jesus como homem, mas o diabo então tenta intervir, não, deixa que eu dou, deixa que eu resolvo. É muito doloroso Jesus lá na cruz você conquistar, mas eu te dou gratuitamente, só você me adorar. Presta atenção, querido, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser pão é pão. Nem toda fonte jorra água doce. O diabo não está nem aí se você é pobre ou se você é rico. O diabo não precisa de dinheiro, não precisa de nada mais, ele precisa da sua alma. Ele quer a sua alma. O diabo sabia que Jesus já era bem sucedido. Quantas vezes, queridos, pessoas que saem da igreja porque arrumam um emprego, arrumam um namorado, eu preciso casar, troca de religião, afasta de Deus, por qualquer outra coisa, sabendo que está escrito que você é vencedor, que tudo isso é seu, que você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, que Jesus jamais te daria algo para competir com Ele mesmo. Satanás tentou fazer isso, Satanás não quis tirar nada de Jesus, mas ele quis competir com Deus. Agora eu te pergunto, alguém vai vencer Deus no dar? Alguém é mais generoso que Jesus? Ninguém é. Satanás sabe disso. Por isso ele quer interromper o seu caminho de sucesso. Jesus pode ter tudo, não tem problema, Jesus. Mas deixa que eu te dou. Deixa aqui com um jeitinho, aqui a gente ajeita a coisa. É que é uma conta que eu não pago. Deixa aqui, é só você me adorar. É só uma brechinha. É só uma coisinha. Afinal todo mundo faz. Você já é herdeiro, querido. Você já tem sucesso. Não permita que a fonte do teu sucesso seja outra, a não ser aquilo que está escrito. Está cheio de jovens que outrora sonharam em casar, mas aos olhos humanos não tem pretendente na igreja, procura lá fora. Adivinha o que acontece? Satanás dá. Aqui, eu dou os reinos, o que você quer? Quer casar? Está aqui. Quer um carro? Está aqui. Quer sucesso? Está aqui. Quer fama? Está aqui. Quer ter dinheiro? Está aqui. Está cheio de gente sem talento se vendendo para o Satanás. Desculpa a expressão, nós estamos numa igreja, mas mostrando as partes. Porque é sucesso a qualquer preço. É casar a qualquer preço. É ter as coisas a qualquer preço. É ter as coisas, e muitas vezes com a convicção, com a certeza que a origem é duvidosa. Jesus passou por isso. E nós, a qualquer momento, possamos passar. Você e eu não estamos isentos de tentações. Faz aqui. Casa com aquele ali, porque ele vai se converter um dia. Arruma aquele emprego. Trabalha em algo ilícito, não tem problema. Afinal, eu já vi homens falar, veio para minha mão, se tornou puro. Como puro se a fonte é impura? Quando a gente menos imagina, Satanás está empurrando a cerca. Porque eu permiti brecha. Está aí, Jesus já tinha uma promessa a qual ele receberia todas as coisas. Quem é Satanás para querer oferecer algo para o dono de tudo?
eu te falar uma coisa. Sabia que você e a sua família também são donos de tudo? Sabia disso? Você não precisa aceitar essa fonte. Você não precisa ligar a televisão no Big Brother para você ter alegria. Porque o Espírito Santo está em você. É portador de alegria. É dom de Deus. É seu direito legal. Você já é feliz. Você já tem sucesso. Você já tem motivo para se alegrar. Você não precisa ligar a sua televisão, na rádio, na TV Globo, para assistir uma novela. Cheia daquilo que não presta. Afinal, eu preciso me alegrar. Você já é alegre porque o Espírito Santo habita em você. Tome posse daquilo que está escrito. Não aceite outra fonte de sucesso que não seja Jesus. Quebre, decida quebrar, ainda que doa, toda fonte que não vem da fonte certa. Qual é a tua fonte de sucesso? Qual é a tua fonte de deleite? Qual é a fonte de alegria? Qual é a tua fonte de bem-aventurança? Qual é a fonte daquilo que você um dia desejou sonhar? Precisa ser o que está escrito. Precisa e deve ser o que está escrito. Não importa o que o mundo diz. Não importa que tipo de seta Satanás vai lançar. Porque ele lançou em Jesus. E importa que eu resista. Não importa que projeção esse mundo vai ter daqui para frente. Não importa que tipo de moda ou tipo de intensidade que se viva algo. Importa é a fonte, a origem do teu sucesso. Que importa a que preço vamos casar nossos filhos, vamos estudar nossos filhos, a que preço? Já há uma fonte de bem-aventurança, já há uma fonte de sucesso, já está escrito a seu respeito. O Senhor é o seu pastor, o seu único pastor. A Ele ouvimos, a Ele damos crédito, a Ele depositamos nossa dependência. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso de força de ninguém. Eu não preciso nem dos meus braços. Eu preciso do meu Pai. Eu preciso ter a certeza que eu tenho um Pai que me acolhe no colo. Eu preciso ter certeza que eu tenho um Jesus que me amou, morreu na cruz por mim e por você. Eu preciso ter certeza que o sangue verdadeiramente me lavou, que o caminho novo se abriu. Eu só preciso disso. O resto é o resto. O resto é o resto. Ainda que a figueira não floresça, eu farei o quê? Me alegrarei no Senhor. Não aceite casa, tipo de fonte. Não aceite. Não aceite. Não aceite. Afinal, o que importa é o amor. Mentira. Afinal, o que importa é a fonte do amor. Que tipo de fonte está entrando em nossas casas? Lembra que eu falei? Satanás não vai atacar a sua casa de uma vez, mas está lá a divisa. Hoje ele intenta 5 centímetros, amanhã 5 centímetros, depois de amanhã mais 5 centímetros. Quando a gente imagina, está na sala de jantar, está na TV, está no quarto. E aí? Jesus sabia da fonte do sucesso e rejeitou qualquer outro tipo de fonte que não venha de Deus. Você rejeita qualquer tipo de fonte, o que importa é o sucesso. Amém? Mas Satanás, por incrível que pareça, não desistiu. Olha só o versículo 9 em diante. Olha só. O diabo o levou para Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, ele disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos. E os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Presta atenção, queridos. Como eu disse, nem tudo que reluz é ouro. Satanás usou aquilo que Jesus também usou. Olha o atrevimento de Satanás, está escrito. Agora eu te pergunto, por que é que Jesus não concordou com o diabo? Realmente, Satanás, está escrito.
Sabe por quê? Porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus tinha intimidade com o Criador. Jesus tinha intimidade com a vontade plena de Deus. Sabe, queridos, eu fui criado, seguinte verdade: o que importa é você ter uma religião. Mentira. O que importa é você ter Jesus como seu amigo íntimo. O que importa é você ter revelação da palavra, não a sua revelação. O que importa é eu e você decidimos abrir mão do nosso livre-arbítrio, do nosso modo de enxergar as coisas e aceitar a vontade do Pai, o amor do Pai, a intimidade do Pai. Jesus entendia porque ele tinha intimidade com o Pai. Está escrito sim, mas não é assim que está escrito. Até está escrito, mas não é desse jeito. Está cheio de gente sendo enganada pelas religiões. O que importa é o amor. Aqui fala de Jesus, vem para cá, aqui você vai prosperar. É verdade, mas não é assim que está escrito. Jesus sabia disso. Eu e você precisamos saber disso. A nossa casa precisa saber disso. A nossa casa precisa ter intimidade com Deus, intimidade com a palavra, intimidade com a vontade de Deus. Senão não há vitória, senão não há guerra que vai ser vencida. Quantas vezes o povo de Deus é enganado? Gente, está cheio de teólogo na internet, nas redes sociais. É assim que diz. Desculpa jovens, mas meninos com 18, 20 anos, achando que tem autoridade espiritual para discernir e comentar as coisas de Deus. Afinal está escrito, pastor Valdo. Não é verdade. Está escrito, mas não é assim. Está escrito, mas é Deus que interpreta. Está escrito, mas é a vontade de Deus. Está escrito, à luz da verdade, não do meu bel prazer, não como eu quero interpretar, e muito menos o Satanás quer interpretar. Já pararam para pensar a quantidade de pessoas que têm se perdido na vida porque querem ter razão sobre as coisas? Porque pegam versículos sem contexto e fazem pretexto? Satanás usou isso. Calma, Jesus, está escrito, encaixa aqui, ó. Vou dar uma encaixada na coisa aqui. É só um quebra-cabeça. Se não cai assim, a gente vira para cá. Mentira. Mentira. Só quem tem verdadeira intimidade com o Espírito Santo vai discernir as coisas de Deus. Porque a Bíblia é o único livro que só há revelação quando o autor está junto. O autor da Bíblia mora aqui, mora aí. Jesus sabia disso. Eu não aceito qualquer teologia, eu não aceito qualquer religião, eu não aceito qualquer mentira na minha casa. Eu só aceito aquilo que de verdade Deus interpreta. Como é que Deus interpreta a sua vida? Como é que Deus interpreta a sua casa? Como é que Deus interpreta viver assim de aventura? Pula, pô, afinal está escrito. Não paga para ver. Não paga para ver, blinda a sua casa, blinda a sua família, blinda a sua vida, blinda a sua mente com a palavra, com revelação, com intimidade do Espírito Santo. Aí sim, há a paz que Jesus deixou. Aí sim, a verdadeira paz se manifesta. Não como o mundo dá, não como esse mundo caótico dá, mas como Jesus quer te dar, como Jesus tem te dado, como Jesus te deu na cruz do Calvário. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Querido, boas pessoas estão perdendo os filhos. Boas casas, bons lares estão sucumbindo. Porque não entenderam de verdade o que está escrito. Não entenderam que há um adversário sim. Está ao redor sim. Mas não entenderam que ele tem medo de você. Basta você estar inserido nessa verdade. Qual a verdade do que está escrito? Quer vencer? Olha para o que está escrito. Quer derrotar Satanás? Olha para o que está escrito. Quer ver seus filhos de verdade bem-aventurados? Olha para o que está escrito. Não olha para as circunstâncias. Olha para o que está escrito. Ah, falta pão. Mentira que falta pão. Mentira. Ah, mas não tem nada na minha casa. Mentira. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mentira. Ah, eu não consigo casar. Mentira. Porque o Senhor é o seu pastor. Está escrito que nada vai te faltar. Está escrito. Ah, mas eu preciso arrumar um emprego. Queridos, quantas pessoas caem em prostituição? Porque se acham que tem que pagar as contas de qualquer forma. A seta entrou.
Pessoas que acham que tem que divorciar porque não está dando certo, porque não é a pessoa certa. Mentira! Está escrito que você é mais que vencedor. Como Paulo disse para o carcereiro: creia no Senhor Jesus. Creia que será salvo tu e tua casa. Ou faça como Josué. Imagina a assembleia, pós-vitória, todo mundo feliz. E Josué diante do Rio Jordão, comemorando a conquista de Canaã. Todo mundo eufórico. Todo mundo vencedor. Olha para o líder e fala: e agora, Josué? Não sei. Eu sei de uma coisa: escolhe os deuses de lá, escolhe os deuses dos antepassados, escolhe de lá do Jordão, dos cananeus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que afirmação poderosa. Eu e a minha casa serviremos não qualquer coisa, não fé por fé, não por religião, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acredita no que está escrito, queridos? Acredita. A Bíblia diz algo a seu respeito, e ela pode se cumprir. Basta eu olhar para o que está escrito. Amém? Tiago 4:7. Tiago 4:7. Falhou? Não tem? Não coloquei? Desculpa. Então vamos lá. Tiago 4:7. Na NTLH. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O diabo fugiu de Jesus, vai fugir de mim e de você. Você vai mostrar no reino espiritual quem é você. Você vai mostrar no reino espiritual quem é a sua casa, quem é o seu clã, quem é a sua tribo, quem é a sua cidade, quem é o seu país, quem é a sua igreja. Submetam-se a Deus. Se curve ao que está escrito. E resistam ao diabo. Quando acontecer qualquer coisa, queridos, lembre de uma coisa. Está escrito. Está escrito que você é vencedor, que seus filhos são bênção, que você tem saúde, que Jesus levou sobre si nossos pecados, nossas culpas, que Ele nos comprou a preço de sangue. Está escrito que você é amado. Está escrito que você é chamado para reinar com Cristo Jesus. Está escrito que você é tido como um príncipe. Está escrito que todas as coisas foram dadas por Jesus e Ele nos fez co-herdeiro com Ele. Está escrito: submetam a Jesus, porque o diabo não tem legalidade sobre nós. Está escrito. Vamos ficar de pé? Cadê o Ministério do Louvor, por favor? Para parecer que está acabando, como diz o Subirá. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar um pouquinho com vocês acerca do que está escrito. Eu quero orar um pouquinho com você, para que você tenha a revelação do que está escrito, para que você se sinta amado, para que você se coloque no seu lugar de direito, para que você entenda que você não é um qualquer, que você tem valor, que você não precisa aceitar o curso natural do mundo, que você não precisa aceitar aquilo que tentam te propor, que você não precisa aceitar o que o diabo diz, que você não precisa permitir que Satanás mude a fronteira do seu terreno, porque você tem autoridade. Está escrito que você é mais que vencedor. Eu quero que você feche seus olhos, pergunta para o Espírito Santo que está em você: quem é você? Qual é o seu direito? Pergunta para o Espírito Santo quem foi que lá na cruz conquistou o nosso direito. Não foi Satanás, ele não tem autoridade, foi Jesus. Foi Jesus que te comprou, foi Jesus que comprou seus filhos, foi Jesus que comprou seu marido. Independente de como está a coisa, vai dar certo. Creia nisso, em nome de Jesus. Fale com Deus nessa noite. Não saia daqui se achando indigno, porque você é digno de vitória, porque você é digno de ser chamado de mais que vencedor, porque está escrito a seu respeito.
Está escrito a seu respeito que você é mais que vencedor. Está escrito que os seus filhos são abençoados, que o seu lar é próspero. Está escrito que você é um salvo. Está escrito que você é amado. Fale com Deus nessa noite. Abra seu coração, Espírito Santo, para que Ele revele quem você é por direito legal, não por imposição, porque Ele quis te dar todas as coisas, porque Ele quis te dar sucesso, porque Ele quis te dar bem-aventurança. Está escrito. Não importa o que te falaram, não importa o que você sofreu, está escrito. Você é vencedor. Querido, não carregue uma culpa que não é sua. Não carregue uma ofensa que não é sua. Não carregue uma dor que não é sua. Não carregue uma derrota que não é sua. Está escrito. Está escrito. Você que tem dificuldade para perdoar, eu quero orar por você. Você que tem baixa autoestima, eu quero orar por você. Você que acreditou numa mentira do diabo, eu quero orar por você. Porque está escrito que você é mais que vencedor. Eu quero te mostrar, queridos, o quanto você é amado. Permita que a palavra entre no seu coração. Permita que a palavra dite quem você é. Não as flechas diabólicas. Não importa o inimigo. O que importa é que você luta com Deus. Importa, como importou para Davi contra Golias. Eu e Deus somos a maioria. Queridos, não carregue culpa, não carregue. Se liberte das setas inflamadas. Vamos orar. Se sinta a vontade de vir aqui à frente. Se sinta a vontade de adorar. Sinta a vontade de se prostrar. Faça. Se você sente vontade de vir aqui, que alguém ore por você, venha. Mas se liberte, porque você é mais que vencedor. Mostre o quanto é importante para você o que está escrito. Você é um eleito do Senhor para viver essa paz. Você é um eleito do Senhor para viver uma vida abundante. Você é um eleito do Senhor para ser chamado de príncipe, de princesa. Não aceite rótulos, não aceite vergonha. Aceite a vitória, aceite a paz. Porque você não será. Você é um eleito do Senhor. Creia nisso, querido. Não saia como você chegou. Ore, quebre toda armadilha, quebra toda flecha, quebra todo poder e potestade. Quebre, porque você tem autoridade. Deus é contigo, varão. Só quero ver você. 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 Só quero ver